No Salmo de número 112, nós encontramos uma caracterização daquele indivíduo que a Bíblia chama de justo, o homem justo. É um homem, antes de tudo, temente a Deus. É um homem, segundo o versículo 1 do Salmo 112, é um homem que se alegra em cumprir a vontade de Deus, em viver pautado segundo a vontade de Deus. Ele se compraz, como diz o texto, no mandamento ou nos mandamentos do Senhor. É, portanto, uma caracterização ao longo dos seus 10 versículos de quem é esse homem, de como é esse homem justo. Quem é esse homem justo? Como a sua vida se caracteriza? Quais são os seus procedimentos? Como é que ele age? Então, ao longo desses 10 versículos, nós encontramos essa caracterização do homem temente a Deus. Eu gostaria de destacar o versículo 7, que diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, é o fato de continuarmos crendo e de continuarmos confiando no Senhor quando as más notícias chegam, quando as tribulações batem à nossa porta. É um dos maiores desafios que nós enfrentamos. É muito fácil nós expressarmos a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, quando tudo vai bem, quando tudo são flores. Agora, quando as dificuldades chegam e as más notícias começam a se multiplicar, eis que chega para nós um dos maiores desafios do nosso viver cristão. Continuarmos firmes, confiantes no Senhor, apesar de tudo. O salmista aqui vai dizer que uma das características do homem temente ao Senhor é que ele está firme, o seu coração está firmado no Senhor, confiante, mesmo que as más notícias chegam. Vejam que o texto bíblico aqui, ele afirma que essas más notícias chegam. Há uma visão um pouco deturpada, equivocada, no sentido de que quando nós servimos a Deus, as coisas ruins fogem de nós, as situações difíceis não chegam até nós. Mas essa afirmação, essa ideia não é defendida ou pautada no ensino bíblico. O que o salmista diz aqui é que as más notícias chegam, sim, para o homem temente a Deus, assim como chega para qualquer ser humano. Também chega para aqueles que temem e servem ao Senhor. Porém, o diferencial é que aquele que teme ao Senhor, que vive satisfeito, cumprindo a vontade de Deus no seu viver, quando as notícias ruins chegam, a sua confiança em Deus permanece. A sua confiança em Deus não desaparece. Então, o homem justo, o homem temente a Deus, recebe sim mais notícias, mas continua confiando no Senhor, apesar de toda a adversidade. Por coincidência, amanhã, dia 29 de outubro, nós comemoraremos 91 anos de um dos eventos mais difíceis pelos quais o sistema capitalista passou na sua história. Foi a quinta-feira, 29 de outubro de 1929, em que a Bolsa de Nova York simplesmente quebrou, gerando ou começando aí um processo de crise que se alastrou por todos os Estados Unidos e se tornou uma crise mundial. Foi uma das maiores crises que o capitalismo já enfrentou. Conta-se que naquele terrível dia, naquela terrível quinta-feira, 29 de outubro, pessoas que recebiam a notícia de que todo o bem material, toda a riqueza que possuíam, simplesmente havia desaparecido e elas se tornaram pobres da noite para o dia, eram ricas
e ficaram miseráveis da noite para o dia, muitas dessas pessoas começaram a se jogar dos prédios da região de Wall Street, onde se localiza a Bolsa de Nova York. Há relatos de muitos suicídios a partir daquela quinta-feira e nos dias que decorreram ao início daquela crise, grave crise financeira. As pessoas simplesmente estavam perdendo tudo o que possuíam. Toda a riqueza, todos os bens que acumularam no decorrer de suas vidas, da noite para o dia simplesmente haviam perdido. Então há muitos relatos de diversas pessoas que simplesmente começaram a se jogar daqueles prédios da cidade de Nova York. Simplesmente porque receberam a notícia de que não mais possuíam riqueza material. É um contraste com o que o texto bíblico fala a respeito do homem que teme a Deus, do indivíduo que teme a Deus, do homem ou da mulher tementes a Deus. Porque o texto bíblico diz que a nossa confiança não está nas riquezas, a nossa confiança está em Deus. As más notícias chegam, as más notícias muitas vezes nos pegam de surpresa, mas quando nós colocamos a nossa vida firmada no Deus a quem nós servimos, essas notícias chegam. Podem até nos entristecer, podem trazer até um certo nível de preocupação, mas nosso coração descansa no Senhor, porque a nossa confiança está depositada nele. O homem justo, o homem temente a Deus, confia no Senhor, mesmo que as más notícias cheguem e se multipliquem, porque o nosso coração deve estar firmado no Senhor a quem nós servimos. Podemos receber más notícias? Podemos. Podemos passar por tribulações? Com certeza. Mas nunca percamos de vista aquele que é a nossa rocha, aquele em quem nós firmamos o nosso viver e aquele em quem nós simplesmente esperamos. Que a nossa confiança continue firmada em Deus e que Ele nos abençoe.